Nossa, cara, esse gibi é muito legal. Eu não sei por que você desistiu desse troço. Você vai descobrir daqui a pouquinho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Quadrilhagem. Senhoras e senhores, e hoje neste episódio que é apresentado por mim, Andrei Mosqueto, e por mim, Lula Carneiro, eu gostaria de dizer que It's time para a batalha! Senhoras e senhores, hoje é um dia de guerra, hoje é um dia de violência, hoje é um dia de desgraceira aqui no Quadrilhagem, porque nós estamos aqui para disputar se você deve ou não deve continuar lendo um gibi. Um gibi sobre uma guerra que não acaba nunca, diga-se de passagem, nunca! E esse estado de guerra acabou passando para os nossos quadrilheiros porque eles foram afetados pela violência e eles estão aqui hoje para se degladiar e se degladiar pela sua opinião, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, eu não tenho culpa se o Andrei desiste das coisas. Eu não tenho culpa se o Lula é facinho. Eu colecionei Homem-Aranha por 30 anos, desisti só agora. E veja que há uma tendência. E nós estamos aqui para fazer uma disputa em cima de um título que é trazido a você atualmente aqui no Brasil pela Devir, que é o gibi Saga. Saga! É uma das coisas mais legais que saem no momento, nem vem. É uma coisa... Eu não tô dizendo que eu tô parando de ler porque não é legal. Você tá colocando argumentos na minha boca que ainda não são. Por que você tá parando de ler então? O que foi? Você tá com problema de dicção? Daqui a pouco eu vou dizer. Senhoras e senhores, Saga é desenhado pelo Sr. Brian K. Vaughan. Nada, é escrito. É escrito, desculpa. É escrito... ele já ganhou uma. Como fala Vaughan? Vaughan? Vaughn, eu acho que Vaughn. Sei lá, é uma daquelas... Esses nomes em inglês aí que a gente não sabe falar direito. Esses nomes de várias consoantes. E é desenhado pela Fiona Staples. Ou é Staples? Eu gostaria muito de que tivesse um episódio que a gente soubesse falar direito o nome dos autores. Episódio, Lula. Porque Stan Lee não vale. Stan Lee não vale. Então vamos fazer só quadrinhos nacionais agora. Nossa senhora. Aí a gente pega um do Wellington Zerbeck, né? Com a facilidade de falar o nome dele também. Gente, então o que acontece aqui é que a gente vai falar sobre essa história. Lula, conta pras pessoas quem é o Sr. Brian K. Vaughan. Cara, o Brian K. Vaughan, ele é um autor de quadrinhos americano que tem no seu portfólio muitas coisas excepcionalmente legais. Eu não me lembro se ele chegou a fazer super-heróis, se ele foi trabalhar com os grandes, Marvel, DC, essas coisas. Eu sei que ele fez coisas como... Deixa eu colar. Ele fez o Y, o Último Homem. Exatamente, era isso que eu fui olhar lá se era dele mesmo. Ele fez Ex Machina. Ex Machina. Ele fez o Private Eye, que a gente falou outro dia. Paper Girls, que eu não li até hoje, mas dizem que é muito legal. Eu também não li. Tem um chamado Runaways, que eu não conheço. Runaways é legal, Runaways é da Marvel. Aí Runaways é da Marvel. É um gibi sobre filhos de criminosos que são super poderosos. É divertido. E tem um chamado Príncipe de Bagdá. De Bagdá. Que eu não li também. Também do Sr. Brian K. Vaughan. Então, ele mesmo. E a Fiona Staples, eu acho que eu não vi mais nada dela, mas nem precisava porque eu acho isso aqui tão legal. Não, o desenho é incrível. E eu gostaria de deixar isso bem claro pra você que me odeia só porque você ama Saga e você veio escutar esse episódio só pra me xingar de todas as maneiras. Eu vou já dizer de cara pra você que eu gosto do trabalho. Eu gosto do Brian, eu gosto da Fiona, o trabalho deles funciona. Tá afinando! Não é por isso. Não é por isso. Senhor Lula, vamos ver se a gente consegue fazer uma definição spoiler free. Desculpa a americanização ridícula, a gente tá querendo fazer
uma definição aqui de qual é esse gibi sem que você, enfim, seja entregue muito de cara qual é a história. Olha só, Saga é Romeu e Julieta no espaço para geeks. Eu li isso em algum lugar. Não é minha. A gente tá falando de uma história espacial que mistura dois elementos que muitas pessoas tentam misturar de maneira decente e raramente conseguem, que é sci-fi e mágica, né? Porque é uma história que mistura o que seriam considerados dois gêneros separados um do outro. Eu acho que eles fazem isso bem porque eles também não se levam muito a sério, né? Não é uma história super, super dark, ela tem momentos bem pauleira, né? Mas ela é uma história que é leve, de certa forma. E o que acontece é que tem dois planetas, dois planetas, duas raças que estão se degladiando pela conquista do espaço. Todas elas têm os seus apoiadores e tudo mais. Elas estão em guerras há muito tempo. Milênios. E acontece que nessa guerra, dois soldados de lados opostos, de lados inimigos, acabam se encontrando, se envolvendo, se apaixonando e, para desespero de todo mundo, eles acabam se cruzando e tendo uma criança. Ai, que lindo. Então é assim, é um planeta e sua lua que estão em guerra. E eles vão expandindo. Então eles têm colônias em outros planetas, em outras partes do espaço. E as colônias são forçadas a entrar na guerra também. Então é muito legal porque os criadores podem exercer sua imaginação de maneira completamente livre e inventar mundos absolutamente pirados e conceitos que só fazem sentido na fantasia e tal. Mas cada vez que você pega um gibi do Saga, você vê um lugar esquisito diferente. Isso é muito legal. Então o que acontece com essa história sci-fi é que você vai encontrando tanto os desafios que eles têm de serem de dois lados opostos de uma guerra, que é o lado macro da história, e você acaba encontrando o lado micro da história, que são os pequenos desafios que eles encontram no meio desse caminho. Por exemplo, a relação com os pais, o que acontece com caçadores de recompensas que acabam perseguindo um ou outro, que são contratados por um dos lados. A gente tem uma raça inimiga muito forte, militaresca, que tem cabeça de televisão, que é incrível, que é muito divertido. É uma puta ideia, né? Eu adorei. É uma puta ideia, especialmente porque as televisões, elas expressam a emoção do personagem colocando imagens nessa televisão, porque a televisão ela não tem um rostinho, ela vai expressando emocionalmente o que o cara tá sentindo. E nesse universo a gente tem a continuidade desse amor e os problemas que esse amor vai passar. Então agora, senhoras e senhores, se você quiser saber mais, obviamente você pode ler Saga, porque agora, neste momento, as luvas são calçadas. E Lula Carneiro e Andrei Mosqueto vão contar pra você porque você deve ou não deve ler Saga. Então, Lula Carneiro, defenda a Saga. Isso, me jogou na frente que é pra depois dar as porradas. Eu já sabia tudo. Olha só, Saga vale muito a pena porque é um exercício de imaginação quase que completo, assim, sem amarras, porque qualquer coisa vale. Existem planetas de todo tipo com tudo quanto é coisa. É uma história que não tem muitos daqueles freios morais que a gente vê no quadrinho americano mainstream. Então, quer dizer, você vê as pessoas nuas, você vê as pessoas fazendo coisas terríveis, você vê... É muito mais realista nesse sentido, apesar de ser uma história completamente fantasiosa, né? Ele trata de questões interessantes do ponto de vista
social, quer dizer, você tem personagens super diversos de tudo quanto é jeito, super diversos mesmo, né? Tem gente misturada com pessoas peixe, pessoas aranha, pessoas misturadas com bichos, assim. Mas ao mesmo tempo você tem personalidades muito variadas, você tem situações muito variadas, pessoas com... né? Isso é muito legal, assim. E é divertido porque é um negócio que mistura ao mesmo tempo ficção científica com fantasia, com coisas que você, mesmo que nunca tenha visto, sempre quis ver, você vai entender quando lê. E tem um quê de comédia romântica também, né? Você tem um casal que briga o tempo inteiro e tal. E tem essas questões do nosso tempo que são jogadas nessa história. Então você tem as dificuldades de criar uma criança, você tem, que enfim, vale para qualquer tempo, mas a maneira como é refletido tem muito a ver com os nossos problemas atuais. Você tem questões de gênero, você tem questões com drogas, com a dificuldade de se acertar, de se acertar no trabalho, tem refugiados de certa forma. Todas essas coisas estão lá dentro do Saga. E eu sei que cada vez que eu compro um volume novo dá uma alegria sem tamanho. Só por isso já vai continuar lendo. Ok. Então, pronto. Essa é a defesa do Lula. E agora eu gostaria de dizer que tudo que ele falou pra você, como parte da defesa, são as razões pela qual eu não quero mais comprar esse gibi. Eu concordo com o Lula, que é fantástico, que é maravilhoso, mas usando as próprias palavras que Lula Carneiro colocou na sua defesa... Eu sabia que era armadilha! Qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Na minha cabeça de criar histórias e tudo mais, o fato dessa amplitude que o Saga se permite, ele faz com que você tenha 315 linhas de histórias que você tenha que acompanhar para você conseguir curtir todo o gibi, como se fosse essas novelas insuportáveis da Globo, que tem 315 tramas. Cada trama vai para um lugar díspare que poderia ser uma história própria. Dá uma sensação de que essa liberdade que ele tem é falta de foco. Existe uma questão de que é divertido, foi divertido pra mim no começo, que é o fato de que eles usam muito humor, e eles usam humor, e eles usam humor, e eles usam humor o tempo todo, que eu fico pensando... E toda vez que uma história que se propõe a continuidade muito grande e ela fica socando o humor na minha garganta, eu tenho a impressão de que ela não tá com os culhões de me fazer me ligar emocionalmente aos personagens. Eu resisti durante 5 volumes, porque eu tenho comprado os 5 volumes, os compêndios da Devir, e daí eu li o último e falei, quer saber, chega, eu desisto. E tem um fantasma na vida do Sr. Brian K. Vaughan, sei lá, foda-se, que inclusive me deixa mais animado ainda a largar o Saga, que ele é um dos escritores de Lost. Então, pra você que assistiu esse seriado e se divertiu com esse seriado na primeira temporada, saiba que a loucura inicial das primeiras temporadas não vai ser entregue no final desta bagaça. Então, eu não quero me decepcionar no final desse negócio e eu vou parar com esta merda agora e vou comprar outros gibis com o preço dessas coleções. Tá vendo? Ó, se você for um contador, um criador de histórias chato que nem o André, então não leia. Se você for um facinho, se você for um facinho que nem o Lula, você continua lendo. Isso, seja feliz, funciona muito melhor. Eu nunca vi Lost, então eu não tenho esse problema. Olha,
Há muitas coisas por aí, você não precisa ler o Saga o tempo inteiro, então eu acho que dá para diluir essa carga de humor entre outros livros. Para mim, pelo menos, não incomoda. Na verdade, eu gosto. E realmente, a gente tem um... Cara, me perdi agora no que você falou. Precisava que você falasse tudo de novo. Fala aí. Eu desestabilizei ele, gente. Eu desestabilizei ele, sou muito feliz. Então, senhoras e senhores, enquanto o Lula aqui está com dúvidas do que eu falei ou do que eu deixei de falar, o que a gente não duvida é da sua opinião. Afinal de contas, você já leu Saga? Você vai continuar a ler? Ou você não vai continuar a ler? A gente gostaria de ouvir a sua opinião, certo, senhor Lula Carneiro? Certo, senhor Andrei Mosqueto. Eu devo falar que... Por enquanto, tô me divertindo. Eu também... É verdade. Tem outras histórias que quando chegou no final, o seu Von me incomodou. Especialmente o Ex Machina. Eu cheguei lá e falei, mas cara, eu achei que ia ser mais legal. Mas mesmo assim, vale a pena. Eu tô me divertindo aqui com uma coisa. O próprio Y, o Último Homem, no final um pouquinho broxante. Então, é um histórico que se estende pela carreira dele. Até por causa, assim, em especial do Y, o Último Homem, porque o Y, o Último Homem, eu comecei, tipo, devorando de paixão, assim, caralho, que ideia boa pra cacete. A premissa é muito boa, e o desdobramento é muito legal também. A premissa é incrível, e aqui inclusive fica a nossa formação de quadrilhazinha aqui, que é Y, o Último Homem. Gente, é incrível. É incrível. Se você, inclusive, ler até uma certa parte e depois você resolver imaginar o final, talvez você seja mais feliz. Que é o que Não, ele é interessante o final. Eu só achei um pouco... É o que eu quero fazer. Eu quero fazer isso com Saga. Eu quero ficar imaginando o final e falando, nossa, na minha cabeça o final é muito bom. Vai imaginar, vai ler Fábulas, aquele negócio sem graça que você gosta. Ei, essa é a próxima briga. Fight de novo. Não coloca a próxima briga aqui. Essa é uma das minhas características bizarras. Eu não consigo me identificar com Fábulas. Senhoras e senhores, aguardem. Mas nem é a pior característica bizarra. Afinal de contas, eu tenho dificuldade de me identificar com V de Vingança. Que aí é um pouco mais mais pesado. Calma, você tá adiantando brigas. Esses são os próximos episódios. Eu quero ver as pessoas falando, fala sobre isso. Faz uma briga por causa daquele outro. Gente, se vocês quiserem ver o Lula e eu brigando de novo, é só você colocar aqui porque assim, se você colocar alguma coisa que a gente discorde, a gente vai brigar. Agora, se você colocar alguma coisa que a gente goste muito, provavelmente ele vai virar um episódio de quadrilhagem. E quem sabe a gente fica 1 hora e pouco falando a respeito. Antes da gente terminar, a gente gostaria de pedir, se você escutou aqui o nosso podcast, vai na iTunes Store, dá 5 estrelinhas pra gente. Recomenda o nosso programa pro seu amigo que gosta de gibi, pra sua amiga que gosta de gibi, para que a gente possa ser ouvido por mais pessoas. A gente quer muito ter a participação e a opinião de vocês pra gente melhorar o nosso podcast. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio de... Quadrilhagem! E eu sei que ter amigos, na verdade, é ter uma saga que nunca termina. Senhor.